pessoal, esse então é o Metis Cloud RP, uma solução 100% web na nuvem, focada no segmento industrial, dentre um dos segmentos que a gente atende na área industrial, o segmento de móveis e madeira. Então, essa demonstração sintética, nós vamos apresentar um pouco do sistema. Então, quando você entra no sistema, você pode ter uma visão geral, como estou tendo aqui com todos os módulos. Acho que eu posso ir acessando pela árvore de menus. E podem ser criadas visões filtradas também de acordo com a necessidade da empresa. A empresa mesmo, o administrador do sistema, consegue montar essas visões de acordo com a necessidade e o perfil de acesso de cada usuário. Aqui então eu posso localizar os programas, eu posso ter uma área de trabalho com os programas favoritos e eu posso localizar um programa pelo nome. Então aqui eu vou iniciar a demonstração pelo módulo comercial, onde que aqui então eu consigo colocar pedidos e orçamentos. Eu vou colocar rapidamente aqui um orçamento para a gente fazer um teste. Observe que quando eu coloquei o cliente, ele já trouxe dados fiscais desse cliente para depois trazer a regra tributária. Política de preço, desconto, o sistema tem todas essas possibilidades. A parte de comissionamento, né? E a parte de formação de preço de venda, onde o sistema também oferece a planilha de negociação para análise de margem. Então, aqui então eu já posso gravar a capa do meu orçamento. Vejam que ele já gerou um número. Eu posso lançar aqui em formato de grade. Essas grades, para localizar essas colunas, são configuráveis. Eu consigo definir e salvar no meu perfil a forma que eu gosto de visualizar a informação. Aqui então eu vou abrir a tela grande para ficar maior para vocês acompanharem. Observem então que eu posso lançar pelo código, pela descrição, pela referência do cliente. Vou lançar um produto de teste, né? Nossos dados aqui são dados bem de teste. Observem então que ele já trouxe a CFP, a NCM do produto, enfim, o preço, né? Então, o desconto, se tivesse também percentual de comissão, enfim, aqui ele permite descontos encadeados, tem uma série de possibilidades, né? Aqui eu posso pesquisar, então, o histórico de movimento do cliente, o estoque, né? Posso ver aqui, por exemplo, as últimas compras desse produto, né? Que outros produtos desse cliente compra, enfim. A gente tem aqui uma série de possibilidades. Vejam, então, que lancei o meu produto, eu tenho essa análise de formação de preço de venda, aqui onde que rapidamente, então, aqui eu posso fazer uma formação de preço de venda, mandar ele calcular o preço para mim, para ver como é que fica essa situação. Vejam, então, que ele calculou para mim com uma margem de 20%, né? Eu teria que vender a 9,66, né? Ele já faz aquele cálculo, o famoso cálculo do markup. Né? Daí eu posso estar negociando com o meu cliente fez uma contraproposta de 900, eu coloco aqui, ele recalculou minha margem para 17,8. Eu posso vir aqui e apresentar, te faço esse preço, mas você paga o frete. Eu posso tirar o frete aqui da conta, né? Vejam que já foi para 19,30, muito perto dos 20 que eu queria. Tá? Então, e ele já colocou aqui a comissão do representante, os tributos, que aqui no meu caso está para lucro real, mas nós trabalhamos também com lucro presumido e Simples Nacional. Observe aqui, inclusive, que já tem todos os impostos novos da reforma tributária. Tá? A gente já está preparado para toda essa situação. Aqui, então, eu posso... veja que ele tem essa parte de bloqueios, então eu posso definir rentabilidade mínima, posso definir valor de limite máximo, limite de crédito. Tem uma série de possibilidades aqui de bloqueios, né? Esses bloqueios também têm financeiros, comerciais, produtivos. Hoje a gente tem mais de 30 possibilidades de bloqueio de orçamento, de pedido e de nota fiscal. Aqui mesmo eu consigo abrir uma conversa em WhatsApp, anexar um PDF desse orçamento, eu consigo imprimir esse orçamento e enviar para o meu cliente, né? Então tem como anexar imagens aqui, documentos, enfim, tem uma série de possibilidades. Consigo copiar pedidos, orçamentos, tudo mais. Aqui, então, eu vou liberar meu orçamento, meu cliente aprovou minha venda, observem que ele vai fechar o orçamento 626 e vai criar um pedido. Ele vai fazer uma nova análise de bloqueio. Vejam aqui que ele bloqueou novamente, eu vou liberar, né, porque a minha
senha aqui é uma senha master, né? Ela libera tudo, mas aqui poderia estar definido, então, que a pessoa do financeiro faz a liberação, né, de assuntos do financeiro, do comercial, assuntos do comercial, assim por diante, né? Vejam então que aqui está meu orçamento, o meu pedido agora liberado, né? Isso tudo alimenta o nosso funil de vendas. A gente consegue registrar contatos também. Daqui a pouco, se você quer ver seu funil de vendas, a evolução do que está fechando de orçamento, pedido no mês, o que está sendo faturado, aqui também já apareceria, né? Então o sistema tem todas essas possibilidades. Com o meu pedido lançado, então, agora ele vai alimentar minha área industrial. Então, vamos dar uma olhadinha na área industrial. Aqui, então, que é o nosso carro-chefe, né? Então, quando a gente monta a estrutura, essa estrutura ela pode ser configurada de diversos formatos diferentes, né? Aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? De um produto, né? Que ele tem duas estruturas, né? Uma estrutura de madeira e uma estrutura de tecido. São dois subconjuntos, vamos dizer assim. Por que é montado assim? Porque eu quero daqui a pouco disparar duas partes separadas lá depois para fazer a montagem e o embalamento do meu box. Né? Uma área vai vendo a parte de madeira, outra área vai vendo a parte de tecido, né? Estofamento. Aqui abaixo da parte de madeira, observem que eu tenho peça a peça. Né? Por quê? Porque daqui a pouco essa mesma tampa aqui eu posso usar nesse produto, posso usar em N outros produtos diferentes. E aí o sistema, o MRP, quando rodar, ele vai agrupar tudo nesse código. Né? Então eu posso trabalhar com aquilo que se chama de pulmão de fábrica. Né? Eu posso daqui a pouco até ter peças semi-acabadas prontas na frente, né? E o sistema então vai requisitar essas peças conforme o andamento da produção. Tá? Então, eu poderia ter montado diferente essa estrutura, né? Daqui a pouco eu poderia já ter colocado as peças ligadas direto no meu box aqui em cima, eu poderia ter colocado inclusive a matéria-prima direto ligada nesse cara ali. Mas esse eu vou mostrar um exemplo mais completo para vocês poderem ver o poder do sistema, né? Que nesse caso aqui é a chamada possibilidade de venda em escala, né? Porque daqui a pouco essa mesma tampa aqui, eu posso inclusive dentro do cadastro de item aqui, né? A gente tem toda uma visão de MRP que consegue fazer o quê, né? Eu consigo definir aqui, por exemplo, o lead time do produto, que é o tempo de reposição, quanto tempo demora para produzir, o lote mínimo, o lote múltiplo, o lote máximo, né? O próprio sistema calcula o histórico de consumo, então daqui a pouco eu deixo ligado isso aqui, o sistema vai me calcular que eu, em média, tenho um consumo de 10 peças desse tamanho por dia, né? E eu quero ter um estoque, né, de segurança sempre para 10 dias dessa peça. O próprio sistema viria aqui e calcularia um estoque de segurança 100 peças. Quando eu rodo o planejamento, ele vai ver assim, eu preciso sempre manter 100 peças dessa aqui em estoque. Então, ele sempre vai produzindo na frente, né? E daí, quando bate pedido, fica muito mais rápido a minha produção. E outra coisa, quando eu mando produzir esse produto, eu vou ter um ganho de escala, menos tempo de setup e tudo mais, né? Aqui a gente consegue configurar 5 ou 6 formas diferentes de baixa de estoque. Eu não vou entrar em todas aqui, porque isso tudo demandaria tempo, né? Numa apresentação personalizada a gente pode mostrar para você. Aqui então também a gente sempre monta a estrutura quantos filhos para fazer um pai. Então a gente já vai fazer conversões aqui de unidade de medida. Né? No caso de peça aqui, no caso aqui, por exemplo, já da madeira aqui, por exemplo, pode ser uma outra unidade de medida. Né? Enfim, pode ser metro cúbico, metro linear, enfim, né? Tem uma série de possibilidades. Aqui então tem a parte do roteiro de produção, onde eu vou ter o tempo da operação, tempo do setup da operação, que é o tempo de preparação de máquina, limpeza, esse tipo de coisa, né? A parte o setor que vai acontecer, ou máquina, né? Vejam que aqui dentro do setor a gente vai ter possibilidade de disponibilidade de hora homem ou hora máquina, né? Isso vai estar ligado a um centro de custo. No centro de custo, então, nós vamos ter os salários, encargos, gastos gerais de fabricação e o valor de absorção de custo fixo. Então, aqui o sistema vai calcular o custo hora, o custo minuto. Esse custo minuto, então, ele vai multiplicar pelo tempo da operação aqui mais o setup, né? E vai fazer todo o custeio. Aqui também vejam que a gente vai ter a possibilidade de colocar observações técnicas para o seu operador na fábrica. Então, quando envia a ordem de produção, a ideia é que vá mais detalhada possível para que o seu operador consiga fazer toda a análise desse produto dentro da fábrica para ele saber certinho o que ele tem que produzir. Vamos dar uma olhadinha aqui no custo de um produto, né?
Então, o custo do produto, ele vai custear matéria-prima e mão de obra, né? Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, aqui um relatório desse tipo, a gente tem vários outros, né? Então, conforme vai dando a entrada da matéria-prima, o sistema vai custeando. Nós conseguimos parametrizar fórmulas de custo que podem ser customizadas de acordo com a necessidade da empresa, né? Mas a mais comum é pegar pelo custo mais atualizado. Ele já vai abater crédito de impostos ou vai somar. Né? No caso de uma empresa simples nacional, tem que somar. Né? No caso de empresas do regime normal, ele tem que abater os impostos na entrada da nota. Né? Então, observem aqui que ele já custeou a parte de mão de obra aqui em cima, está me dando 13% de mão de obra, 87% de matéria-prima. E o custo unitário de cada matéria-prima que eu uso nesse produto, né? Vejam que ele já totalizou, né? Porque daqui a pouco essa mesma madeira eu uso em várias peças, né? Mas ele já totaliza tudo aqui. Esse é um formato de relatório, poderia ter um mais detalhado, né? Mas enfim. E esse é o custo que ele puxou lá para fazer a formação do preço de venda no markup que a gente viu lá, né? Inclusive, né? A gente consegue analisar a rentabilidade de clientes, né? Nota a nota, venda a venda, produto a produto, para você analisar a margem de contribuição dos seus clientes, seus representantes, seus produtos de venda. Tá? Então, seguindo no processo então, né, veja, temos a estrutura, temos os parâmetros de planejamento aqui do cadastro do item, né, não é obrigado a usar tudo isso aqui, mas enfim, tem lote mínimo, lote múltiplo, lote máximo, né, temos métodos de planejamento aqui, que é o MRP para produto padrão, MRP projeto para produto customizado, né, então, nesse caso de produto customizado, o sistema já faz toda a ligação com o pedido, e no caso do produto padrão, ele pode agrupar vários pedidos na mesma ordem. Né? Em resumo, é isso que o sistema faz lá para a fábrica. Tá? Quando eu rodo o planejamento, então, o sistema já vai fazer toda uma análise. Né? Então, por exemplo, eu posso ver essa análise para compras, eu posso ver essa análise para produção. O sistema ele consegue fazer toda essa análise para que eu consiga automatizar o máximo possível a minha produção. Né? Quando eu rodo isso, eu posso ver em formato de relatório, eu posso liberar as ordens de produção automaticamente, posso comprar, importar para as cotações de preço ou para ordens de compra, né? Observe o que o MRP faz, né? Então, esse item aqui, por exemplo, eu tenho um estoque de 96, tenho 611 de demanda, 515 seria meu saldo, ficaria negativo, né? Então ele viu aqui o que já está rodando na fábrica. Então ele mandou produzir 405 aqui para zerar. Então aqui eu tenho misturado matéria-prima e produto pronto, né? Mas eu poderia ter filtrado, né, formatos diferentes. Eu estou mostrando aqui para ficar mais rápido. Né? Então esse mesmo relatório eu poderia tirar para produto comprado, para produto fabricado, né? Então, aqui um exemplo, por exemplo, de uma matéria-prima. Eu tenho 28 em casa, eu tenho 5 de demanda, meu estoque vai baixar para 23. Eu tenho mais um comprado, meu estoque é 24. Ele não mandou comprar nada. Tá? Então, ele zerou. Eu poderia ter filtrado, inclusive, para nem aparecer aqui no relatório. Já esse outro caso aqui, eu só tenho um em casa. Eu tenho 5 de demanda, vou ficar negativo menos 4. Não tenho nada comprado, né? Ele mandou comprar 14 para sobrar 10 em estoque, que é meu estoque de segurança. Então vejam que essa coluna de ordens planejadas aqui, dependendo do filtro que eu usei, são ordens planejadas de produção ou de compra. Tá? Então esse é o raciocínio que o sistema vai fazer. A gente tem telas com o perfil do item que eu consigo ver isso de forma detalhada, né? Ver, por exemplo, todas as ordens que eu tenho para um produto, o estoque projetado daquele produto, enfim, o sistema oferece todo um poder aí para análise de MRP. Como é que é o processo então? O PCP rodou o planejamento, ele vai entrar aqui e vai dizer assim, tudo que eu tenho para produzir semana que vem, tudo que eu tenho para produzir amanhã. Né? Eu poderia filtrar por famílias aqui, enfim, vejam que ele já vai gerar, né, todas as ordens de produção que eu preciso para aquele item. Né? Então, dentro disso, né, o PCP vai vir aqui, vai fazer a liberação dessas ordens de produção, ele vai gerar um número de controle de liberação plano mestre de produção. Se eu trabalho com um produto muito customizado, eu poderia trabalhar uma liberação por pedido. Né? Então, tem várias ferramentas aqui para o PCP fazer a liberação das ordens. Tá?
A geração das ordens, então, vai ser de forma automática para a fábrica. Tá? Então, aqui eu já vou pegar uma ordem lá do nosso produto, né? Observe, então, quando eu pego o meu produto pai, ele aparece só os dois subconjuntos. Quando eu pego, por exemplo, uma peça, né? Vai aparecer aqui dessa peça. Não, aqui eu tenho várias aqui, né? Mas vamos pegar aqui esse caso aqui, ó. Então eu tenho aqui a estrutura de madeira, eu tenho todas as peças que eu preciso para montar a estrutura de madeira. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma das peças, né? Aí ele já vai me trazer, então, né? Vamos pegar aqui, ó. A matéria-prima que eu preciso para fazer aquela peça. Tá? Então a ideia é justamente essa, tá? Que a gente consiga ver, né, peça a peça, né? Cada área recebe aquilo que interessa para aquela área. Né? E lá na frente o produto vai se montar. Tá? Essas ordens de produção, né, elas vão gerar todas automaticamente. Eu posso mandar a ordem para a fábrica, né, em PDF, poderia trabalhar de forma digital, com computadores dentro da fábrica também, nós temos telas para isso, mas observe então um exemplozinho de ordem de produção, com data prevista para início e fim, a relação de peças que eu preciso, né, e aqui ele já explode na necessidade da quantidade de peças que eu vou fazer. Então eu vejo que eu vou precisar 5 tampas, 5 fundos, aqui 30 cantoneiras, enfim, ele já detalhou todas as quantidades de peças. Se eu pegar a ordem aqui da tampa, ele vai me dar só a matéria-prima, e assim sucessivamente para todos os itens desse produto que eu estou usando aqui como exemplo. Tá? Então, poderia ter pintura na jogada aqui, né? Vejam que aqui não está aparecendo o número do pedido, mas se fosse um produto de MRP de projeto, apareceria o número do pedido. Então, isso é tudo configurações que a gente consegue fazer para cada cliente nosso. O sistema pode ter um comportamento diferente. Tá? Observe que o sistema tem a possibilidade aqui de criação de campos, né? A gente consegue criar checklists. Esses checklists são muito utilizados para a parte de controle de qualidade. Então, eu posso definir um conjunto de perguntas para quando eu finalizar lá a montagem, o operador ele tem que fazer uma inspeção visual, fazer uma conferência de medidas, enfim. E essas perguntas podem ter regras de validação. E aí podem, inclusive, gerar bloqueios para que o operador, o supervisor de qualidade, vai fazer a liberação daquele produto e depois gerar um laudo aqui de qualidade, que é um documento, inclusive, que também a gente consegue customizar. Temos vários modelos que vocês podem optar na implantação do sistema. Bom, seguindo no processo, então, estou com a minha ordem na fábrica. Nós temos a parte de apontamento de chão de fábrica, onde o sistema permite, então, que eu consiga fazer uma tela para que o operador leia o código de barras do crachá dele, né? Ele pode vir aqui, né, e ler o código de barras da ordem de produção. Aí, nesse caso, ele já vai trazer para cá, né, o número da ordem, a data dessa ordem, enfim, e ele vai confirmar a abertura. O sistema, então, vai começar a contabilizar o tempo, né, e quando ele finaliza, então, ele vai contabilizar o tempo real, né, que foi gasto naquela operação. Então, nós temos aqui nos nossos dashboards, né, a possibilidade, então, do operador medir, né, da gente medir a produtividade de um determinado operador. Então, isso tudo facilita a visão da gestão dos dados de produção da empresa. Então, aqui eu vou pegar um período aqui, que eu tenho dados, né? Observem, então, que o sistema vai me trazer gráficos aqui, onde que os gráficos vão mostrar a produtividade dos meus funcionários. Aqui o meu amigo Marcos, né? Ele tinha um tempo previsto de 590 e ele conseguiu fazer as atividades dele com base nos tempos previstos lá nos roteiros de produção, em 458. Então, ele teve uma produtividade excelente. Já o colega dele, o Wanderson, foi o contrário. Ele tinha previsto 360 e ele gastou 380. Né? Então, isso é justamente, né, possibilidades que o sistema vai te oferecer para você fazer o acompanhamento da produtividade. Eu não posso colocar apontamento de chão de fábrica, enfim. Não tem problema, né? Isso aqui é um módulo que ele pode ou não ser implantado. Eu posso trabalhar só com a ordem de produção no primeiro momento, depois colocar apontamento de chão de fábrica para apontar operação a operação. Eu posso, daqui a pouco, definir, não precisam ser todas as operações que precisam ser apontadas, enfim.
Tem uma série de possibilidades aí de acordo com a necessidade da empresa. Tá? Se eu não trabalho com apontamento de chão de fábrica, eu vou precisar pelo menos fazer o encerramento da ordem de produção. Aí a gente consegue fazer o encerramento de várias ordens ao mesmo tempo, através dessa tela, ou eu posso trabalhar com uma entrega de ordem individual, que daí tem uma telinha aqui que eu também posso trabalhar com leitura de código de barras, enfim, vou entregando ordem a ordem à medida que as ordens vão sendo recolhidas pelo PCP e vão sendo entregues. Quando eu entrego, o sistema vai fazer a movimentação de estoque. Esse é o método mais tradicional, mas temos outros também que essa movimentação de estoque pode ter acontecido antes. Ah, mas eu gostaria que fazer só no final, mas daí o meu estoque vai ficar errado. Temos métodos mistos. Trabalhar com rush também, com transferência de um almoxarifado para o outro. E o MRP sempre enxerga, né, que aquela demanda vai estar empenhada com aquele consumo. Então temos essas possibilidades todas. Tá? Bom, seguindo avançando no processo, a gente consegue gerar também etiquetas, tá, para identificação das peças. Então essa etiqueta pode ser para o produto pronto, semi-acabado, para matéria-prima, enfim, temos várias possibilidades. Conseguimos trabalhar também com conferência de pedido para expedição. Então, essa conferência, então, o leitor poderia ler aqui o número de código de barras do pedido, vai lendo as peças para ver se aquelas peças pertencem àquele pedido e vai fazer o fechamento do pedido, evitando de carregar peças erradas para um determinado pedido. Ah, não tenho problema com isso na minha empresa. Preciso implantar? Não, não preciso. Ah, mas eu tenho muito problema com isso, toda hora eu tenho reclamação, eu tenho que ficar mandando peças adicionais, é uma possibilidade interessante. Tá? Inclusive, a gente consegue travar para só emitir a nota depois de fazer essa leitura. Ou faço a leitura depois, muito de acordo com o processo de cada empresa. Né? Com o pedido devidamente lançado, né, o que acontece? O nosso sistema, então, já vai permitir então, que eu consiga pegar aqui, por exemplo, e já faça o faturamento desse pedido. Veja que eu vou faturar, eu teria uma outra tela que eu poderia juntar vários pedidos, enfim, né? Mas são possibilidades, então, que o sistema vai me oferecer de acordo com a necessidade, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar rapidamente aqui. Vamos pegar nosso pedido. E vamos faturar ele. Então, vou faturar o pedido. Vejam, então, que ele já vai fechar o pedido, já vai abrir a nota. Aqui temos já a integração com o financeiro. O sistema também, então, já consegue fazer, né, identificar se tem adiantamentos financeiros, o cliente pagou uma parte daquele pedido na frente, enfim, né? Observem, então, que ele já gerou a nota toda pronta. Aqui eu clico em validar, ele vai no Cepaz, autoriza a nota, dispara um e-mail para o cliente com XML com a DANF. Junto com a nota, se vocês quiserem, a gente envia o boleto ou podemos enviar depois. Hoje, com os principais bancos, nós temos a figura do boleto online, né, que o sistema já, quando emite o boleto dentro do Maps, ele já conecta via API no sistema do banco e já autoriza esse boleto. Tá? Então, quando seu cliente recebe a nota, já vai aparecer no DDA dele lá para ele pagar aquele título. Não tem aquele problema, né, do título ficar um tempo sem ser registrado. Tá? Quando eu emito a nota, ele baixa o pedido, baixa o estoque, gera contas a receber para fazer o acompanhamento desses títulos. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no financeiro. Né? Então, aqui dentro do módulo financeiro, nós temos toda a parte de contas a receber. Então, inclusive, nós temos dashboards aqui que podem ser utilizados também, né? Para que a gente consiga, por exemplo, visualizar as contas a receber aqui em aberto, atrasados, enfim, né? Aqui eu posso definir um período de venda, enfim, vejam que ele já montou aqui o gráfico, eu vou clicando aqui, ele já vai me mostrando os títulos aqui, eu posso clicar aqui e abrir o título, enfim, tem uma série de possibilidades. Temos a mesma visão por contas a pagar, né? Eu consigo visualizar aqui meus títulos, né? Consigo ver aqui todos os títulos, posso agrupar por documento, por vencimento, por emissor, né? Tem uma série de possibilidades, né?
O fluxo de caixa, a gente consegue visualizar o fluxo de caixa hoje. Ele demora um segundinho aqui porque ele está calculando. Eu posso buscar o saldo do módulo de caixa e bancos, posso vir aqui informar o saldo módulo manualmente, né? Lembrando, tá, que o sistema é multiempresa, então vejam que eu posso filtrar aqui a empresa ou pegar consolidados, relatórios e dashboards, né? Aqui, então, quando eu monto o meu fluxo de caixa, né, o sistema já vai fazer a comparação dia a dia, né? Como é que está meu saldo. Vejo que eu vou clicando aqui, já vai mostrando que eu tenho para pagar e para receber nesse dia. Eu consigo projetar pedidos de compra e pedidos de venda. Observem que ele já recalculou aqui meu fluxo. E tem relatórios também, tá? Estou mostrando o gráfico, mas tem também a possibilidade de relatórios, tá? Mostrando um pouquinho, então, da parte financeira aqui, para finalizar o financeiro, a gente consegue fazer também importação de extrato bancário. Então, aqui a gente permite aqui já fazer a conciliação bancária para que você consiga alinhar aqui os seus títulos com os seus recebimentos. Quando é por cobrança, ele já faz a liquidação automática. É um depósito, coisa assim, você pode conciliar através dessa tela, né? Parte de compras, né? Para a gente partir para a finalização. A gente consegue ver aqui, então, a consulta dos XMLs direto no Cefaz que foram emitidos contra a sua empresa. E aqui você faz a importação de XML. Quando importa o XML, ele já vai jogar todos os impostos, ele já vai referenciar a ordem de compra, ele já vai guardar a referência do fornecedor para que não fique cadastrando várias vezes o mesmo produto, né? Daqui a pouco você compra uma determinada matéria-prima de vários fornecedores, o sistema vai sempre apontar para o mesmo código interno, né? Aqui, então, quando eu faço a entrada da nota, ele vai gerar o contas a pagar, vai dar a entrada do estoque, vai baixar a ordem de compra, vai atualizar o custo, né? Tudo isso de forma integrada, né? A gente tem a parte de solicitações de compra, cotações de compra também, né? A gente consegue também ter layouts de relatórios e documentos customizados de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Enfim, pessoal, a ideia aqui é uma demonstração bem sintética, né? Eu não entrei em várias possibilidades que a gente tem aqui, o módulo de contabilidade, que também dá para trabalhar com uma contabilidade gerencial dentro do sistema, com múltiplos planos de conta, com DRS, enfim. Tem aqui toda a parte fiscal com bloco K, bloco H, né? SPED contribuições, até SPED contábil, se for necessário. Conseguimos também gerar relatórios de acompanhamento de impostos, enfim, tem uma série de possibilidades, tá? Então, se vocês tiverem interesses, é só entrar em contato com a nossa área comercial, a gente marca uma demonstração ao vivo, quanto que daí também você vai ter a oportunidade de fazer perguntas e a gente também faz um prévio levantamento e daí foca a apresentação já mais de acordo na sua realidade, na sua empresa. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.